Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Hoje, quarta-feira, e como de costume, toda quarta-feira, nós estamos aqui batendo um papo com alguém sobre uma pesquisa histórica, uma pesquisa do campo das ciências humanas, mas também falando um pouco de política, falando um pouco daquele assunto que mexeu com a semana, que causou impacto positivo ou negativo na sociedade. E você sugere, você que nos acompanha, você participa com seus comentários, com suas sugestões, você também ajuda a fazer o nosso programa. Nós temos acompanhado nas últimas semanas um debate sobre a PL do aborto. O que você acha? Você já leu? Você já viu, ouviu, acompanhou nas redes sociais, na televisão, sobre o debate? O que você acha? Gostaríamos muito de saber a sua opinião, porque aqui nós vamos conversar com uma pessoa que vai nos esclarecer, vai mostrar para a sociedade, para os nossos internautas, do que se trata a PL do aborto. Não saia daí. Depois da vinheta, um papo sobre a PL do aborto. Mais uma vez aqui no nosso programa, Suame Soares, professora do curso de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, do campus de Mossoró. Suame, ela é atuante, uma militante atuante do movimento feminista, dos movimentos sociais, dos direitos sexuais e reprodutivos, e estuda, dentre outros temas, esses que já foram citados, a formação social do Brasil e direito à cidade. Suame já tem cadeira cativa aqui. Sempre que tem um tema polêmico, que ela desenvolve pesquisas, a gente a convida para bater um papo. Suame, obrigado por abrir uma brecha na sua agenda tão corrida, para bater esse papo, para dar esse esclarecimento aos nossos internautas. Eu que agradeço o espaço. É sempre bom estar em espaços de mídia, porque a gente consegue fazer uma conversa mais próxima de vários setores que nem sempre estão nas nossas salas de aula da universidade. Então, esses espaços eles são muito importantes e a gente sempre prioriza estar nesses espaços, porque aproxima o que a gente tem estudado das pessoas, do público em geral, para além dos muros da universidade. Suame, eu vou começar pedindo para que você faça uma avaliação do atual Congresso Nacional. Quando foi eleito o Congresso, e até mesmo antes das eleições, nós já sabíamos um pouco da postura de como teria o Congresso caso fossem eleitos candidatos, então candidatos a deputado, senador, que nós já conhecíamos um pouco da trajetória política, e não só do Rio Grande do Norte, como de outros estados do Brasil. E a gente vem acompanhando algumas pautas que têm mexido, né, com a política nacional. Qual é a avaliação que você faz, Suame, do Congresso Nacional Brasileiro? Então, Lemuel, a política sempre no Brasil, desde o processo da colonização, ela foi pensada e executada por homens. A nossa sociedade é uma sociedade patriarcal e que reservou o espaço do público, o espaço da política, como um espaço masculino. E aí esse espaço masculino ele se institucionaliza a partir de uma democracia pelo alto, sem participação ativa das classes subalternas e dos sujeitos que são vulnerabilizados na nossa sociedade.
Então, mulheres, negros, população LGBTQIAPN+, indígenas, não têm participação ativa no sentido da democracia institucional. A gente tem, nos últimos anos, conseguido alguns espaços de participação política, mas, de grosso modo, quem está formulando as leis, quem está executando as leis, quem está julgando as leis são homens. O nosso Congresso é majoritariamente masculino. A gente tem apenas 13% de participação feminina no Legislativo. O Executivo, a gente só teve uma mulher até hoje, que inclusive foi impeachmentada num golpe misógino, completamente patriarcal, um impeachment misógino. E o Judiciário, ele é majoritariamente formulado por homens. Então, no Brasil, quem determina a vida das mulheres é fundamentalmente homens. E esse congresso é um congresso que a gente diz que é o mais conservador de todos os tempos, mas o Congresso brasileiro sempre foi conservador. Isso é um fato. A grande diferença que a gente tem agora é que esse congresso ele repagina, ele coloca sob novos moldes debates que historicamente já aconteciam na nossa sociedade, como dos valores tradicionais, como dos valores cristãos, essa defesa da família monogâmica, mononuclear, a defesa da pátria e do patriotismo. Isso sempre esteve presente na política brasileira. Mas de 2015 para cá, isso tem se transformado numa argamassa que une a extrema-direita e a direita, e às vezes até o centro da política brasileira. Então, essa argamassa constrói políticas que, em geral, são contra as mulheres e os segmentos vulnerabilizados, a classe trabalhadora. Então, esse congressos de violência contra as mulheres. Ele só eleva a última potência e ele só fortalece o que, historicamente, a gente já tem na nossa sociedade. Acontece que esse congresso, que é totalmente masculino e que é contra mulheres e contra segmentos vulnerabilizados, esse congresso, ele agora ele tem, digamos que ele tem utilizado pautas de gênero como moeda eleitoral, e essa é uma grande novidade. Então, essa ideia de que os valores cristãos, que a família, que a pátria, que a luta contra o feminismo, que a luta contra a ideologia de gênero, ela se transforma agora numa moeda eleitoral. E não só moeda eleitoral no sentido eleitoral clássico, do voto na eleição, mas uma moeda dentro do próprio Congresso. A gente vê que, por exemplo, a PL do aborto, ela vai aparecer como uma resposta política ao governo. E ela vai aparecer como uma moeda de troca. Ou você, ou o governo, ele dá respostas positivas para o Centrão, ou a gente vai dar continuidade a essa PL, que é contra as mulheres, mas que não tem nenhum problema para eles, porque o nosso Congresso é misógino, ou seja, ele tem ódio das mulheres. Isso não é um problema criminalizar mais ainda um segmento que já é tão violentado. Então, assim, quando a gente vê uma pele como essa, a gente fica horrorizado, mas para o Congresso a vida das mulheres não importa nada. Então, isso é irrelevante. Então, se transforma numa moeda eleitoral e numa moeda de chantagem junto ao governo. E ela só vai sair da pauta da urgência porque o movimento de mulheres foi forte e ocupou as ruas e pressionou. E nós temos muitos parlamentares que têm uma incidência política muito forte, a exemplo da Érica Hilton, da Samia Bonfim, do pastor Henrique Vieira, que acabaram protagonizando uma luta contrária ao PL do aborto dentro do Congresso. Então, dentro do Legislativo. Então, o que a gente está vendo hoje no Congresso, para onde esse Congresso vai nos levar?
vai nos levar para um país mais conservador do que ele já é, vai nos levar para o esvaziamento das pautas relacionadas aos grupos subalternos, vai nos levar à pulverização das políticas sociais, à criminalização das classes subalternas e dos trabalhadores e trabalhadoras, à restrição de direitos sociais, a precarização do trabalho. É para lá que esse Congresso vai nos levar. E ou a gente ocupa as ruas, ou é isso que vai acontecer a médio prazo, não é nem a longo prazo. Sônia, você colocou aí um dado interessante, que é o Centrão colocar no centro do debate a pauta moral, os costumes, como uma forma de pressionar o governo a atender aos seus interesses. Na proporção que o governo atende os interesses do Centrão, o Centrão avança ou recua nas pautas morais, nas pautas de costumes, pautas essas que, em sua maioria, atingem aqueles setores da sociedade que já são discriminados, que você citou aí. A PL do aborto caiu como uma bomba. O tema do aborto não é novidade, porque nós sempre debatemos o aborto. E nós sabemos o que é que a Constituição prevê, sabemos os posicionamentos, inclusive de vocês, mulheres, sobre a questão do aborto, né? E a proposta do deputado Sóstenes, ele cai como uma bomba, né? No momento em que o governo, inclusive, passa por uma dificuldade nas contas da União, né? O ajuste fiscal não está caminhando como previsto no início, o governo está tendo algumas dificuldades de aprovar algumas pautas no Congresso Nacional e a PL do deputado Sóstenes, a PL 1904/2024, cai como uma bomba. Mas existe uma desinformação muito grande. Muita gente não sabe por que é que essa PL está causando tanta polêmica. Eu gostaria que você explicasse aí qual é o grande problema, o grande absurdo, né, que os especialistas e as especialistas, os movimentos sociais, veem na PL para se posicionar contrário a essa PL. Lemuel, primeiro dizer que a pauta do aborto é uma pauta de justiça e de emancipação humana. Eu tenho dito e tenho reforçado uma coisa que a Débora Diniz ela coloca nos seus estudos, que a pauta do aborto não é uma pauta de costumes, é uma pauta da vida das mulheres. A gente está falando de justiça reprodutiva, nós estamos falando de emancipação humana. E essa PL, ela é uma PL que criminaliza as mulheres porque ela propõe punir a realização do aborto legal acima de 22 semanas em caso de estupro e de risco de vida da pessoa gestante e torna esse crime, né, essa pena, igual a de homicídio. A pena de estupro no Brasil é de 6 a 10 anos. O projeto propõe que as pessoas que abortem após a 22ª semana tenham até 20 anos de pena. Isso quer dizer que as mulheres que estupram, elas vão ter uma pena muito maior do que 10 anos maior do que o seu estuprador. Isso é uma aberração. E por que isso assusta tanto os brasileiros e brasileiras? Primeiro, porque o debate do aborto é um debate que virou e que vira todas as eleições e em todos os processos de disputa política uma arma ideológica, é uma arma eleitoral, é uma arma política. Então, quando a gente utiliza o aborto como arma política, a gente está querendo expandir o pânico moral, que as pessoas tenham medo, elas se sintam culpadas, que elas tenham sentimentos conflitantes em relação a uma temática. E essa temática do aborto, ela cai como uma luva para isso, porque é uma temática que tem assustado muita gente ao longo do tempo.
Eu quero lembrar que na época que a Dilma se candidatou a segunda vez, ela teve que fazer uma carta para os evangélicos dizendo que ela não iria mexer nem na legalização, nem na descriminalização do aborto. Ou seja, toda a eleição, essa pauta volta. E ela não volta porque ela é uma pauta importante para ser debatida. Ela volta para gerar exatamente esse constrangimento coletivo e esse pânico moral. Então, essa PL, ela vem com essa intenção. E quais são os motivos, antes de eu dizer os motivos pelos quais a gente deve lutar contra essa PL, eu queria dizer que há uma construção discursiva em torno do aborto, porque não existe nenhuma movimentação do governo Lula para descriminalizar ou legalizar o aborto, nunca teve. Desde o governo de 2002 até hoje, o PT nunca operacionalizou nenhum movimento em direção à legalização, à descriminalização do aborto. O que a gente tem de real é um aborto que já é legal. Em casos de estupro, em caso de risco de vida para a mãe, esse aborto é legalizado desde o Código Penal de 1940. Então, é um ganho das mulheres antigo. No caso de fetos anicéfalos, é uma súmula do STF de 2011. Ou seja, o que a gente está falando é que o aborto já é legal, já tem o aborto legal no Brasil há muito tempo. Só que todas as vezes que a gente vem discutir isso, a gente cria uma cortina de desinformação em torno dessa questão. Por exemplo, discursivamente você chamar o feto de criança cria um sentimento contraditório nas pessoas. Né? Então, o que é que o Sóstenes ele diz? Que as mulheres que vão acionar o aborto legal após a 22ª semana estão matando crianças. Vê, quando eu chamo de criança, eu já dou um sentido extremamente negativo para a discussão que a gente está fazendo. Porque ninguém quer matar crianças, concorda comigo? A gente quer defender crianças. Só que quando ele fala criança em vez de feto, em vez de embrião, ele já quer colocar essa carga religiosa, moral em cima do debate. Quando ele vai para o Fantástico e ele diz que a forma como o aborto legal é realizado é uma injeção letal no coração da criança que provoca um infarto, ele está dizendo isso para gerar comoção social coletiva, para gerar um constrangimento coletivo baseado no pânico moral. Porque existe uma norma técnica do Ministério da Saúde que diz que o aborto ele vai ser realizado a partir de 3 coisas. Procedimento fármaco. Então, o procedimento fármaco, ele vai dizer a partir de remédios. Isso não tem nada a ver com injeção letal no coração do embrião. Segundo, aspiração intrauterina. Isso só pode acontecer até a 12ª semana. Ou seja, não há aspiração uterina a partir da 22ª semana. Mas quando ele diz que há, ele está criando uma desinformação. E o terceiro método para o aborto é a curetagem, que é realizada após o uso do misoprostol, que a gente conhece como Citotec. Ou seja, não existe isso de colocar uma injeção letal no coração do embrião. Então, veja, mas quando ele diz isso, ele cria um arsenal bélico, porque ele transforma o aborto numa monstruosidade. E é sob essa perspectiva que o debate tem sido construído. Agora, veja, eu falei do embrião, que não é criança, eu falei de como o procedimento é realizado, e tem outro elemento. Né? Tem outro elemento. As pessoas que são estupradas, elas têm dificuldade de acessar os serviços de aborto legal. E elas têm também dificuldade de descobrirem que estão grávidas. Vejam,
a maior parte das pessoas que recorrem ao aborto legal são mulheres estupradas e crianças estupradas. Quando uma criança é estuprada, ela às vezes não sabe, porque a gente não tem política de educação sexual nas escolas, porque também, segundo o SOST, né, a gente não pode educar as crianças e os adolescentes sobre gênero e sexualidade. Então, como ela não tem educação sexual, ela não sabe sobre o ciclo menstrual dela e ela também não sabe que ela está grávida. Então, ela não vai descobrir tão rapidamente essa gravidez. Ela só vai descobrir quando a barriga dela crescer. Então, como que ela vai acionar até a 22ª semana se ela não vai conseguir descobrir até esse momento? Segunda coisa, o nosso judiciário ele é muito lento. Então, não, em 22 semanas a gente vai conseguir a efetividade do aborto legal? Não vai. Então, nós estamos falando de coisas práticas. Então, é uma monstruosidade que afeta diretamente as crianças. E é por isso que a gente diz: criança não é mãe. Criança não é mãe. E aí eu queria trazer alguns dados, Lemuel, para a gente, né, para a gente ver por que a gente deve lutar contra essa PL. Entre 2015 e 2020, mais de 9 mil crianças, meninas, foram estupradas. Quando eu digo meninas, é de 0 a 17 anos. E 9 mil engravidaram. 9 mil gravidezes decorrentes de estupro. Obviamente, as crianças que vão engravidar, elas estão aí em torno de 11 a 17 anos, crianças e adolescentes. Mas dessas 9 mil, apenas 362 conseguiram o aborto legal. Isso é um dado estarrecedor. Estarrecedor. 80% dos estupros são contra meninas que muitas vezes nem sabem o que é gravidez. Então, como é que elas vão descobrir até a 22ª semana que estão grávidas? Uma menina de 10 anos tem risco de morte de 2 vezes a 5 vezes maior por complicações na gestação e possíveis sequelas do que uma pessoa adulta. Então, veja, uma gravidez numa menina de 11 a 17, ela tem de 2 a 5 vezes mais chance de ter complicação, mortalidade materna, sequelas, seja para o feto, seja para a criança que está grávida. No Brasil, apenas 200 dos mais de 5.500 municípios, ou seja, 3,6% dos municípios, oferecem serviços de aborto legal em suas redes de saúde. Então, olha a dificuldade do acesso. Mossoró é uma cidade de médio porte, nós não temos acesso a aborto legal aqui. Então, isso, inclusive, é uma das razões pelas quais as pessoas elas não conseguem acionar o aborto legal até a 22ª semana. Então, a gente tem que proteger as crianças no sentido de que elas não conseguem acessar. Então, a gente tem que não só retirar da urgência, mas também ir atrás do arquivamento, né, desse projeto, porque ele é uma verdadeira atrocidade. Uma verdadeira atrocidade. Eu fico estarrecido ouvindo esses dados que você está nos passando e os argumentos que você está colocando para o nosso assinante, para o nosso internauta. Você que está em casa, entrou agora, está ouvindo nossa conversa, nossa entrevista. Observa bem, avalia bem, analise com muita calma os dados que a SUAM está apresentando. Tem acesso ao projeto, aí você encontra PL 1904/2024. Escute com calma, com racionalidade essa proposta e se posicione. É importante você se posicionar e se posicionar pela vida. Se posicionar pela vida, se posicionar pelo respeito às crianças, às mulheres, às adolescentes. Elas são as maiores vítimas das atrocidades cometidas pelos homens. E, na maioria das vezes, você me corrija se eu estiver equivocado, esses atos de violência contra a mulher, contra essas crianças e adolescentes, ocorrem no espaço doméstico. É isso, né? Exato, a gente tem. Não existe lugar seguro para as mulheres no Brasil.
ser uma mulher, ser uma sobrevivente. Eu sempre digo isso em todos os espaços que eu estou. E as violências contra as mulheres, elas acontecem no espaço da rua, de casa e do trabalho, ou seja, 0 minuto de paz para a gente. Mas em casa é onde acontece a violência doméstica e onde acontece os assédios, as importunações e os estupros contra criança e adolescente. Cerca de 83% dos estupros acontecem dentro de casa, de crianças, né? Por gente conhecida. Semana retrasada, por exemplo, a gente teve a prisão de um pai que estuprou a filha numa UTI de um hospital. Isso apareceu em todos os jornais e foi um caso emblemático. A menina estava traqueostomizada, né? Então ela não conseguia falar, e a equipe médica ela descobriu que essa menina estava sendo estuprada pelo pai dela dentro da UTI, porque todas as vezes que ele chegava, os batimentos cardíacos dela mudavam e ficavam altíssimos. E aí a equipe médica começou a observar a mudança de comportamento dela. E quando ele saiu, a equipe médica, em um dado momento, perguntou a ela que piscasse o olho se ele fazia algum abuso sexual, e ela piscou. E aí ele foi preso. Enfim, por que eu estou dando esse exemplo? Porque nós não estamos seguras em nenhum lugar. E essa PL iria criminalizar essa menina que está na UTI e que não tinha nem condição de se defender, nem de falar, inclusive, diga-se de passagem. Eu estou falando das crianças e adolescentes que são estupradas pelos seus pais, padrastos, vizinhos, irmãos, amigos da família, no ambiente da casa, que é o ambiente que a gente devia entender como um espaço de segurança, de afeto, de laços de solidariedade, mas que não é para as mulheres esse espaço. 87% da violência contra a mulher, que é tipificada na Lei Maria da Penha, acontece dentro de casa. E você conhece o sujeito que lhe agride. Do mesmo jeito são os estupros. Agora, o estupro ele tem a importunação sexual, o estupro, o assédio, ele tem uma coisa a mais porque ele acontece tanto dentro de casa quanto fora. Então, pode ser o professor, pode ser essa rede de parentesco, pode ser uma pessoa totalmente desconhecida na rua. Então, a possibilidade de uma mulher ser estuprada ela é muito grande no Brasil. Eu queria dar só um dado. E eu gosto de trabalhar com dados quando eu falo do aborto, porque para as pessoas terem um pouco de noção do que está acontecendo no Brasil. Nós vivemos uma epidemia de violência doméstica e uma epidemia de violações aos direitos humanos das mulheres. No Brasil, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2023, vai dizer que mais de 74 mil pessoas foram vítimas de estupro. É muita gente. Aqui no Rio Grande do Norte, né, a cada 14 horas, uma criança ou adolescente foi estuprada. A gente teve esse ano um aumento de 106% de estupro de menores. Até maio desse ano, a gente teve 251 estupros de vulneráveis no Rio Grande do Norte. E o ano passado a gente teve 900 e alguma coisa, acho que 952. Então, nós estamos falando de uma coisa concreta da vida das pessoas, que precisa de política educacional, do ensino fundamental até a universidade. A gente precisa de política de ação afirmativa, a gente precisa de política punitiva. E eu não estou dizendo que a gente é a favor de que resolver o problema das mulheres prendendo todos os homens, não é isso. Mas nós precisamos de políticas punitivas, sim, porque ela é um elemento que assegura a vida das mulheres, assegura que a gente vai ter uma tranquilidade na nossa vida. E a gente precisa, fundamentalmente, mudar as estruturas sociais que colocam as mulheres no espaço privado, os homens no espaço público, que colocam as mulheres como alvos da violência constante, seja dos homens ou seja do Estado. Então, essa PL é mais um atentado contra a vida das mulheres, inclusive porque não tem nenhuma base na legislação. Por exemplo, quando eu coloco que a idade gestacional de 22 semanas
ela quer ser modificada agora pelo Sóstenes, o Sóstenes quer modificar, não tem nenhuma base legal. O Código Penal de 1940, com alteração em 2002, ele não define idade gestacional. A Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia não define idade gestacional para o aborto. A Organização Mundial da Saúde não define. A nota técnica do Ministério da Saúde, ela sugere que até 22 semanas uma boa idade gestacional para o aborto legal, mas é uma sugestão. Não, nada limita essa idade gestacional. Isso é apenas a atrocidade dos homens sobre as mulheres, que diz: o seu corpo é nosso e nós podemos legislar sobre ele. Você não tem o direito de definir quantos filhos você quer ter, se quer ter, quanto quer ter. Você não tem direito de definir se quer abortar, se não quer abortar. Mas também a gente não tem direito de dizer que a gente não vai sofrer violência obstétrica, por exemplo. O Brasil é um dos países que tem índices alarmantes de violência obstétrica. Então, a gente diz que a gente ama bebês e mulheres grávidas, mas, no fim das contas, a gente é uma sociedade que as mulheres grávidas sofrem violência lá na maternidade. E isso é uma coisa cotidiana na vida das mulheres que vão para os serviços de saúde. A gente tem, inclusive, uma nota técnica do Ministério da Saúde dizendo que o parto tem que ser humanizado. E eu sempre, quando diz assim, algo parto humanizado, eu fico pensando, como seria um parto desumanizado? Ou seja, a gente precisa construir uma legislação para dizer que a gente precisa tratar as grávidas como seres humanos. Então, veja, as palavras têm um poder, não só no campo discursivo, mas elas revelam o que a nossa sociedade tem na sua estrutura, na sua base. Sabe as palavras. Nós conversamos com o Suame aqui, o papo podia rolar o resto da noite, porque é muito interessante. Antes de eu passar para o Suame fazer as considerações finais dela, eu quero pedir a você que assistiu a entrevista até agora, mas não é inscrito no canal. Se inscreva, dê o seu like, compartilhe a nossa programação, dê sua opinião, dê sua sugestão de tema e ajude a fortalecer a mídia alternativa. Some, eu passo para você fazer suas considerações finais. Então, Lemuel, uma coisa que eu não falei e que eu acho que preciso falar como consideração final é que a gente tem um avanço dos grupos fundamentalistas religiosos. Vejam que eu não estou chamando de evangélicos ou crentes, eu estou dizendo que é fundamentalistas religiosos, porque essa tendência ao extremismo e ao fundamentalismo, ela se espalha em todas as religiões, cristãs e não cristãs. A gente vai ter uma radicalização extremista em todas as religiões. No campo do cristianismo, tanto a Igreja Católica, quanto vários segmentos dos protestantes, quanto os espíritas, vão se radicalizar no sentido fundamentalista. E isso é importante para esse debate, porque o imperativo do Estado laico, ele virou um imperativo de luta para a gente. Ou a gente luta pelo Estado laico, ou a gente não tem paz na vida das mulheres. Então, a gente precisa de um Estado, do legislativo e do judiciário que seja laico e que não sejam as religiões que estejam definindo a vida do Estado e a política pública. Em contrapartida, que esse Estado ele garanta que as pessoas possam viver suas religiosidades de forma absolutamente livre, autônoma, sem interferência do Estado. Então, um imperativo essencial para a própria democracia. Não existe democracia sem Estado laico. E não existe democracia quando as igrejas, quando as religiões estão querendo legislar sobre o corpo das mulheres. Então, esse processo da ampliação do fundamentalismo religioso no Brasil faz com que a teologia do domínio ela se efetive, que é grupos religiosos conservadores de extrema-direita entrem em vários espaços, seja ele do legislativo, do judiciário ou do executivo brasileiro, da mídia, da cultura, em todos os espaços sociais, né, construindo um processo de recristianização da nossa sociedade.
Um processo que aconteceu no início do século XX e que agora ele é retomado. Com isso, eu quero dizer que a gente precisa começar, nós que somos progressistas, da mídia independente, a discutir religiões, a discutir fundamentalismo religioso, a discutir o avanço da extrema-direita e do conservadorismo no Brasil. Para isso, a gente precisa que os sujeitos subalternos ocupem os espaços. A gente precisa que as mulheres ocupem os espaços para a gente poder pautar as nossas questões. O espaço do Legislativo, esse ano a gente tem eleição, eu sempre tenho dito nos espaços que eu estou, votem em mulheres, votem em LGBTs, votem em negros e negras, nós temos candidaturas ótimas na cidade de Mossoró, de mulheres negras, de mulheres militantes, e que a gente precisa começar aqui, ó, da base, desde os municípios até o governo federal, construindo a participação política das mulheres. Com isso, eu quero agradecer o espaço, Lemuel. A gente precisa ocupar todos os espaços para conversar sobre essa PL. Ela foi retirada da urgência, mas ela não foi retirada da pauta. A gente precisa arquivar, a gente precisa superar esse debate para que as mulheres tenham uma vida vivível, digna, né, e que a gente consiga decidir ter nossos filhos se a gente quiser, criar nossos filhos se a gente quiser, não ter filhos, viver sem violência, viver a cidade, exercitar nossa autonomia, nossa liberdade individual. E por isso que eu quero agradecer esse espaço, estamos à disposição. Inclusive o Núcleo de Estudos da Mulher Simone de Beauvoir, o qual eu volto a coordenar agora no semestre de 2024.2, a gente está totalmente à disposição dos grupos que queiram conversar com a gente tem conversado bastante, a gente fez bastante atividade agora essa semana, e a gente quer estar à disposição de todas e todas que queiram debater, um debate tranquilo, com dados, científico, racional, e a gente está à disposição. Queria agradecer o espaço, Lemuel. Obrigado, Suame. Suame disse uma coisa muito importante aí. O Estado laico é a garantia da liberdade religiosa. Um Estado onde as igrejas, as religiões tentam ocupar para determinar o comportamento das pessoas, então é a destruição da própria liberdade religiosa. Suame, muito obrigado. Eu desejo a todos e a todas uma boa semana e até a próxima quarta-feira.